E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Stable Diffusion. E hoje a gente vai falar sobre extensões, essa aba que fica aqui, mas a maioria das extensões instaladas vai influenciar aqui nessa aba de Text to Image. Então é por isso que eu vou falar de extensões hoje, né? Porque apesar de ser uma abinha separada, ela influencia aqui na nossa aba de geração de imagens. Além disso, na próxima aula eu quero falar de ControlNet, que é uma extensão do Stable Diffusion Web UI. Então, é bom falar sobre extensão antes, né, para daí já engatar a aula de ControlNet, que vai ser a próxima. Mas, então, eu acho que é isso. Vamos logo para o vídeo, que tem muita coisa para falar hoje. Tá bom, o que são extensões? Bom, como vocês sabem, o Stable Diffusion Web UI, que é essa interface gráfica que a gente usa para usar o Stable Diffusion, né? Ela foi feita por um usuário lá do GitHub chamado Automatic 1111, né? 1111, né? Que a gente chama de Automatic 1111 em inglês. Esse usuário, ninguém sabe muito bem quem ele é, né? Ele tem esse nickname, né? Esse apelido, Automatic 1111. Ele faz essa interface, mas a melhor parte do Automatic 1111, né? Desculpa, do Stable Diffusion Web UI, né? Que é a ferramenta que ele criou, é que essa ferramenta aceita extensões, que são assim, eu tenho o programa principal, mas qualquer outra pessoa pode escrever um trechinho de programa e adaptar no programa principal, para dar alguma funcionalidade que a Web UI padrão não tem. Então, as extensões são isso, são como se fossem plugins, assim, de outros aplicativos, né? Plugins ou add-ons, ou se fosse num jogo, seria aqueles DLCs, né? São coisas que você pode instalar para melhorar, né? Para fazer o programa principal ficar um pouco melhor ou mais abrangente. Beleza. Então, vamos falar então sobre como a gente instala as extensões. Então, a gente vem aqui para a aba de extensões e bem aqui tem disponíveis aqui, né? Available significa disponíveis, são as extensões disponíveis. Engraçado que tem um endereço aqui, né? É um arquivo JSON, ó, index.json, que está nesse endereço, está na web, né? Está público. Mas o que tem nesse arquivo JSON é uma lista de extensões, né? De possíveis extensões que você pode baixar para o Stable Diffusion Web UI. Então, na verdade, quando você clica aqui, ó, nesse botão Load From, ele lê esse arquivo aqui que alguém criou e colocou lá no GitHub, né? E ele carrega esse arquivo nesse formato de tabela aqui, que é para você saber, essas aqui são as possíveis extensões que eu posso instalar. São todas as extensões? Não, não são todas, são só as extensões que alguém compilou nesse índice aqui, né? Nesse arquivo que tem um índice das extensões. Então tem aqui o nome da extensão, tem uma breve descrição, ó, do que a extensão faz, e tem um botão de instalar, que na verdade é só um botão que aponta para o endereço dessa extensão lá no GitHub. Então, toda essa parte aqui de extensões disponíveis nada mais é do que como se fosse um Google das extensões, né? Que está compilado aqui nesse arquivo e que te facilita instalar. Pode instalar manualmente por linha de comando? Pode. É o que esse aqui faz, só que por baixo dos panos, né? Então, a primeira extensão, vamos instalar aqui pelo jeito automático. Bom, como tem aqui um número muito grande de extensões, você pode pesquisar aqui, de novo, né, como se fosse o Google, né? Então, ó, digitei aqui browser, né, porque eu quero uma extensão para eu navegar pelas imagens que eu gerei, né? To browse, né, para navegar pelas imagens geradas, né? Porque vocês sabem que o Stable Diffusion gera as imagens aqui, né? Então, se eu coloco aqui para gerar a imagem de um carro, ele gera, né? Tá aqui a imagem do meu carro, se eu colocar aqui para gerar um avião, ele gera, né? Tá aqui a imagem do meu avião, né? Meio esquisitão, mas tem um avião aqui. Mas se eu quero ver aquela última imagem do carro. Eu não falei para vocês. Deixa eu falar onde é que essas imagens ficam. Todas as imagens que a gente gera no Stable Diffusion ficam na própria pasta onde o Stable Diffusion foi instalado. Então, vim aqui em IA, né, que eu coloquei aqui nos favoritos do Windows. Tá aqui a pasta onde foi instalado, né? Se você não lembra, tem que voltar lá no primeiro vídeo, né, que a gente mostrou como colocar esse atalho aqui. Tá aqui a pasta onde foi instalado o Stable Diffusion Web UI. Aí aqui dentro tem uma pasta Outputs, né? Como até agora a gente tem gerado só imagem a partir de texto, então tudo está aqui nessa pasta, ó, Text to Image, que é o nome da primeira aba que a gente está usando, né? Texto para imagem. Então, ó, aqui dentro tem todos os dias que a gente gerou imagens, né? As de hoje estão aqui,
né? 21/12 é o dia que eu tô gravando esse vídeo, ó, e tá aqui o carro e tá aqui o avião. Então, as imagens estão aqui, ficam aqui nessa pasta. Só que você tem que vir, né? Minimizar ali o Stable Diffusion Web UI, procurar a pasta aqui no Windows Explorer e aí abrir o arquivo de imagem, né? O que aquela extensão lá que a gente está vendo vai fazer é justamente isso. Eu vou conseguir pesquisar as imagens geradas sem ter que vir aqui no Windows Explorer. Legal, então vamos voltar lá nas extensões, né? Eu vou procurar a extensão que faz isso aqui. Eu creio que seja essa aqui, ó, Image Browser, ó. Tem uma interface para navegar pelas imagens criadas. E tem uma outra aqui em cima, ó, Infinite Image Browsing, né? Uma maneira rápida de navegar pelas imagens que permite navegar pelas imagens sem ter paginação. Então não tem que clicar na página 1, página 2, página 3, né? Provavelmente é aquele negócio parecido com o Infinite Scroll, né? Tipo do Instagram, que você vai rolando e ele vai carregando e nunca termina o feed, né? Então acho que a gente pode usar esse Infinite Image Browsing. Então vou clicar aqui em instalar. Então, olha só, ele tem um processando ali, ele provavelmente aqui está conectando com o GitHub e está fazendo um git clone por trás dos panos. Pronto, já fez, terminou. Agora, eu estou aqui na aba de instalados, né? Ele até sumiu daqui, ó, o Infinite Image Browser, então não está mais nos disponíveis. Onde que ele está? Está nos instalados. Então, olha, ele é o primeiro aqui da lista, ó. SD Web UI Infinite Image Browser. Interessante, ó, que tem a URL aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver de onde que ele baixou essa extensão. Então, como eu falei, as extensões realmente elas estão disponíveis lá no GitHub, né? Como projetos do GitHub. Essa aqui é do usuário, ó, ZanLLP. Vai saber quem é esse cara, mas é a pessoa que fez, né? Que implementou essa extensão. Então, beleza, a extensão está aqui, ó. E é recomendado que toda vez que você instale uma extensão, você clique aqui, ó, em Check for Updates. Porque de tempos em tempos os desenvolvedores eles criam atualizações das extensões, né? Então esse botão aqui ele vê se a extensão, se a lista das extensões que você já instalou estão atualizadas. No caso da nossa aqui, ó, já está aqui escrito, ó, que o último update dela, a última atualização foi feita nessa data, ó, dia 13/12, e que a gente tá, ó, na última versão. O latest é a mais recente, né? A última. Então tá tudo certo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso reiniciar o Stable Diffusion Web UI. Eu poderia fazer isso por linha de comando, né? Matando ali no terminal, né? No console do Windows, o Stable Diffusion Web UI e iniciando de novo. Se você não sabe como fazer isso, de novo, tá lá no primeiro vídeo, né? Mas eu também tenho um atalho para fazer isso aqui, ó. Aplicar e reiniciar UI. Mas por que é importante reiniciar o Stable Diffusion Web UI quando instala uma extensão? Porque quando a gente clica naquele botão instalar, na verdade a gente não está instalando, a gente está baixando a extensão para o nosso computador. Mas as bibliotecas que a extensão precisa não são instaladas juntas, elas só são instaladas quando você reinicia o Web UI. Então, assim, você só baixou, na verdade, quando clicou em instalar. A instalação de verdade é quando você reinicia. E vamos ver aqui onde que apareceu nossa extensão. Apareceu aqui, ó. Então, assim, essa extensão não é uma que mexe na aba de Text to Image, ela adiciona uma nova aba. Então, se eu clico aqui em Infinite Image Browsing, olha só, eu tenho uma tela de boas-vindas aqui. Eu nunca usei essa extensão, confesso para vocês que eu nunca usei. O objetivo da aula de hoje não é falar sobre cada extensão e o que elas fazem, porque cada extensão é uma coisa diferente, né? E como vocês viram, tem centenas de extensões, né? O objetivo de hoje é saber como instala as extensões, né? E ter uma ideia, assim, de como você consegue acessar elas, né? Bom, então vamos lá, eu nunca usei. Use Walk Mode to Browse Images. Text to Image. Bom, se a gente gerou várias imagens em Text to Image, então creio que seja por aqui, ó, Text to Image. E é exatamente isso, ó, a imagem do avião, do carro, as imagens que a gente gerou na aula passada, né, sobre lores, ó, olha os lores aqui que deixa a pessoa com mais peso ou menos peso, os lores aqui de anime, né? Então, olha só, a gente consegue navegar aqui, ó, facilmente pelas imagens sem ter que ir lá. Ó, tem algumas imagens que eu nem mostrei, que eu cortei lá do vídeo passado. O mais legal é que quando você clica na imagem, ó, você consegue ver aqui, ó, os prompts que foram usados, ó, tanto positivo quanto negativo, e consegue ver os parâmetros da geração também. Você consegue fazer um download da imagem, né, para ele levar a imagem lá para a tua
para ter o diretório de downloads do Windows, você pode copiar o prompt. Bom, tá bem completinha. Então, legal, instalei minha primeira extensão, né? Uma extensão bem útil, né? Eu nunca tinha usado, mas é uma extensão bem legal para se ter. Para onde que foi essa extensão? Onde que ela tá de verdade? Vamos dar uma olhada. Voltando aqui na pasta onde está instalado o Stable Diffusion Web UI, se a gente entrar nela, a gente vai ver que tem um diretório, né? Uma pasta chamada extensões. Então, ó, já está aí a dica, né? Dentro dessa pasta extensões, ó, tem um arquivo, ó, coloca as extensões aqui, né? De novo, uma boa dica. E tá aqui, ó, SD Web UI Infinite Image Browser. Então, ó, aquela extensão que a gente instalou, na verdade, está dentro dessa pasta de extensões. Então, isso também já dá uma dica para a gente. Se a gente quiser instalar uma extensão manualmente, eu preciso entrar nessa pasta aqui e dar um git clone do endereço do GitHub da extensão nessa pasta. A gente vai fazer isso daqui a pouco, mas por enquanto vamos ver um outro jeito de instalar extensões. Bom, eu falei para vocês que essa aula sobre extensões é um primeiro passo para a gente usar o ControlNet, né, que vai ser a próxima aula. Então eu quero instalar a extensão do ControlNet agora. Tá bom, o que que eu fiz? Eu fui lá no Google e digitei ControlNet Web UI. É interessante que se eu digitar só ControlNet, provavelmente um dos primeiros links que vai aparecer não é o ControlNet que a gente quer instalar, é o ControlNet como ele funcionava antes dele ser integrado com o Stable Diffusion Web UI. É do Elias Viel, é um usuário bem conhecido, que já fez bastante coisa aí para a comunidade do Stable Diffusion, mas não é essa que a gente quer. Então você tem que digitar lá no Google, na verdade, ControlNet Web UI, e aí vem essa extensão aqui do usuário Micubil, não sei como é que lê o nome dele, mas eu vou ler aqui Micubil. É essa aqui que a gente quer, o SD Web UI ControlNet. Por que que eu estou mostrando isso aqui? Porque se a gente for lá na aba de extensões, lá nas disponíveis, e carregar aqui a lista, né, e digitar ControlNet, nenhuma dessas é o ControlNet. Eu não sei exatamente por quê, mas uma das extensões mais usadas, né, que é do ControlNet, não está na lista de extensões disponíveis aqui nesse índice. Então, o único jeito de instalar ela, na verdade tem dois, né, mas o jeito mais fácil dos que sobraram é vir aqui, ó, e dizer instalar a partir de uma URL. O URL é o endereço, tá? É esse endereço que aparece aqui em cima, ó. Então, eu venho aqui em cima, dou um Ctrl C aqui, copiei, colo aqui, ó, e digo para instalar. Aí ele vai ler esse endereço e vai instalar. Mais ou menos como se eu tivesse instalado a partir da aba de disponíveis. Só que aqui eu estou apontando direto para o endereço, né? Na aba de disponíveis tem um índice, que tem uma lista de extensões, e cada extensão aponta para o endereço porque alguém fez esse depara, né? Alguém fez essa listinha. Aqui não, aqui eu estou dizendo, ó, é esse endereço. Vai lá, pega e instala. Aqui já acabou de instalar, ó, vai dar essa mensagem bem pequenininha aqui, ó, instalado em, aí ele dá até a dica, ó, bem naquela pasta lá, ó, de extensões que a gente viu ainda agora. Então, se a gente for lá agora, vão ter duas pastas, vai ter aquela do Infinite Browser e vai ter a pasta do ControlNet. De novo, mesmo instalando por aqui, eu preciso ir lá na aba de instalados, dar um check for updates, só para ver, ó, mas a gente já está na última versão de cada, porque a gente acabou de instalar, né? E a gente vai ter que clicar aqui em aplicar e reiniciar para que realmente seja feita a instalação, instalando todas as bibliotecas que a gente precisa. Depois de reiniciada o Stable Diffusion Web UI, você vai ver que tem uma nova abinha escondida aqui, ó, ControlNet, e ele diz a versão 1.1.423, ó, se a gente clica nela, abre toda essa parte nova aqui de ControlNet, sobre a qual a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Então, hoje a gente está falando de extensões, a gente quer apenas deixar instalado aqui em preparação para a próxima aula. Só que o ControlNet tem um porém, se a gente voltar aqui na página do GitHub dele, a gente vai ver aqui embaixo, durante a instalação, que tem um passo extra. Esse passo extra é para fazer o download dos modelos do ControlNet. Pois é, o ControlNet tem modelos específicos. Ele deixa o link aqui, ó, então ele te leva para uma página lá do Hugging Face, então você tem que ter um usuário no Hugging Face, né? Eu já falei sobre isso lá na primeira aula, né? Eu tenho um usuário e estou logado no Hugging Face, é de graça, e você vai ter que baixar todos esses arquivos que terminam com PTH.
Então, são vários arquivos aqui que terminam com PTH. Como é que você faz o download deles? Nesse íconezinho minúsculo aqui, ó, chamado Download File, né? Para fazer o download do arquivo. Então, é assim que você faz o download. Cada um tem mais ou menos 1,45 GB e tem mais de 10. Então, você vai demorar um tempinho fazendo o download de todos eles, tá? Então, você faz o download deles e uma vez que você faça esse download, eles vão estar lá na sua pasta de downloads, você tem que copiar e colar esses arquivos em uma pasta específica lá dentro de extensões. Eu vou mostrar. Depois que vocês fizerem o download de todos aqueles arquivos PTH, eles vão estar aqui nessa pasta de downloads. O que eu vou fazer? Vou selecionar todos, dar um Ctrl X, né, que é um recortar, e vou levar esses arquivos lá para a pasta do Stable Diffusion Web UI, né? A gente já viu que tem uma pasta de extensões aqui dentro. Olha só, como a gente falou, já tem duas subpastas lá dentro. Uma delas é a do ControlNet, então vou aqui em ControlNet e aí ó, tem uma pasta modelos. E é aqui que a gente vai colocar os modelos do ControlNet. Todos aqueles arquivos PTH vão vir para cá. Agora a gente pode voltar lá no Stable Diffusion Web UI. Voltando no Stable Diffusion Web UI, com a aba de ControlNet aberta, a gente vai ver que tem vários pré-processadores, ó, do ControlNet. A gente vai falar sobre vários deles nas próximas aulas, né? Então, esses aqui já vão estar aqui. Mas em modelos, ó, vai estar escrito, ó, nenhum. Mas a gente já copiou os arquivos lá para a pasta de modelos. Então, na verdade, o que a gente precisa é clicar nesse botão Refresh aqui, ó. E agora, quando a gente abrir, ó, a gente vai ver todos os arquivos que a gente copiou aqui. Então, tá pronto. O ControlNet está instalado. Como funciona? Aguarde a próxima aula. E agora, só para hackear um pouco o Stable Diffusion Web UI, vamos fazer uma instalação de uma extensão manualmente, só para vocês verem que também é possível, né? A gente já fez de modo automático lá pela abinha de extensões disponíveis, a gente já fez a extensão dando, né, o link, né, a URL para a extensão, usando aquela segunda opção, e agora a gente vai fazer do jeito raiz, né? Então, ó, vim aqui no Google, digitei Stable Diffusion BG, é Remove Background, tá? É uma extensão que remove o fundo da imagem. Então, ó, achei a extensão aqui, olha só. Vou pegar o endereço dela aqui. Na verdade, eu acho mais fácil vir aqui em Code, e aí, ó, aqui tem um endereço e você pode copiar aqui, olha só, tem um botãozinho de copiar. Agora a gente tem que ir lá para o terminal. Aqui no meu terminal, o Stable Diffusion Web UI está rodando, né? Então, tenho que dar um Ctrl C para ele parar de rodar, né? Para eu parar o processo. Ele vai dizer aqui se eu quero, né? Perguntar se eu quero parar o processo. Vou dizer que sim. Ó, o processo parou. Vou dar um clear aqui na tela para tirar todos esses logs, ó. Limpou. Eu vou dar um PWD, que é Print Working Directory. Ó, eu tô aqui na minha pasta de IA, né? E tô na pasta do Stable Diffusion Web UI. Vou dar um listar aqui, ls, para ele mostrar aqui todas as subpastas, ó. Então, eu vejo que tem a pasta Extensions aqui, né? Que é a que a gente quer entrar nela. Então, eu vou dar um CD, que é Change Directory, mudar de diretório, para Extensions. Agora eu estou na pasta de Extensions. Se eu der um listar aqui, ó, eu já vejo as duas extensões que eu tenho disponíveis, a do ControlNet e a do Image Browsing. E aqui eu dou um git clone, e aquele endereço que eu copiei, eu colo depois do git clone, ó. Então agora eu vou clonar a extensão de Remove Background aqui. Tá aqui, ó, e se eu der um listar agora, ó, eu já tenho 3 extensões, ó. Lembra que o Stable Diffusion não está rodando, né? Então, para rodar, eu tenho que voltar um nível. Então, Change Directory, vou mudar diretório. Ponto, ponto, significa voltar um nível para trás, para o nível um pouquinho mais para trás. Então, quando eu der o CD ponto, ponto, ó, voltei para o nível original aqui, ó, onde está o Stable Diffusion instalado. Aqui dentro, vocês lembram que eu tenho o arquivo webuiuser.bat, que é o arquivo que eu uso para iniciar, né? Então, eu vou dar um ponto barra webui-user.bat para iniciar o Stable Diffusion de novo, né? Para reiniciar o Stable Diffusion. Então, vocês viram que, na verdade, o que eu fiz aqui foi todo aquele processo que a gente faz pela tela, só que eu fiz o processo manualmente aqui pelo terminal. Então, tudo aquilo que a tela faz, na verdade, é digitar esses comandos no terminal para você não ter esse trabalho. Mas dá exatamente na mesma. Olha aqui, ó, já está instalando
as bibliotecas necessárias para a extensão RenBG, né? Remove Background, né? Tem alguns logs aqui do nosso ControlNet também, mas isso aqui não importa porque o ControlNet já está instalado. Pronto, né? Já está instalado o Remove Background. Se a gente for lá em extensões, a gente vai ver, ó, que ele já aparece aqui e a gente nem fez a instalação por nenhuma dessas opções, né? A gente fez manualmente, mas ele apareceu aqui do mesmo jeito. E para onde foi o Remove Background? Bom, não adicionou nenhuma aba aqui, não colocou nenhuma abinha escondida aqui. Na verdade, o Remove Background fica lá em Extras, ó, em Extras. E tá aqui ele, ó, Remove Background, e você consegue escolher qual é o algoritmo que você vai usar para remover o background da imagem que tiver aqui no Extras. Mas como a aula de hoje não é sobre a aba de Extras, também não vou mostrar como é que funciona. O nosso objetivo foi só aprender os 3 jeitos diferentes de instalar as extensões. E nesse quesito a gente, ó, fechou com nota 10 aqui, né? Aprendemos as 3 maneiras possíveis. E a aula de hoje é isso, né? Aprendemos as instalações, já instalamos o ControlNet, então a gente já está preparado para a aula que vem, para aí sim aprender a usar o ControlNet. Então, vejo vocês na próxima aula. Falou!